Tribunal de Contas do Ceará possui em sua estrutura o Núcleo de Pesquisa, o NUPESC, voltado a desenvolver estudos nas áreas de gestão e controle. Esse núcleo está vinculado à Escola de Contas do TCE, o Instituto Plácido Castelo. Há cerca de um ano, o NUPESC vem desenvolvendo o projeto Monitor Fiscal, que busca aprimorar a capacidade de análise de dados das contas públicas já existente no TCE. O projeto é executado em parceria com a FUNCAP, Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, por meio do programa Cientista-Chefe. E especificamente, o diferencial, digamos assim, é que a gente tenta, assim como os outros, trazer o que a academia, seja ela nacional ou até internacional, está divulgando em termos de trabalhos empíricos e também teóricos, trazer o que está no estado da arte dessa academia, voltado especificamente, neste caso, para finanças públicas. Sim. Esse que acabou de falar é Paulo Matos, que faz parte da equipe do Monitor Fiscal. Paulo é professor de Economia da Universidade Federal do Ceará e é atualmente o diretor da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade. O objetivo desse tipo de projeto é agregar, não é, ao entendimento da Corte de Contas com olhares diferentes, que nós, acadêmicos, gostamos, trazendo, por exemplo, conceitos que não são tão comuns, às vezes, não é, numa auditoria, numa controladoria, como, por exemplo, resiliência, previsibilidade, solvência, são aspectos muito importantes, características muito importantes que receitas, despesas, dívida deveriam satisfazer. Então, a gente traz alguns conceitos que a academia já desenvolve, já usa, e a gente traz também um olhar que a gente acredita que vai agregar aos produtos do tribunal. Ao longo dos últimos meses, a equipe do Monitor Fiscal vem produzindo documentos muito importantes, como relatórios mensais, boletins e notas técnicas. Em janeiro de 2022, praticamente agora, foi lançada a série de cartas de conjuntura macrofiscal. Em cada um desses documentos, o grupo analisa um tema relevante. A carta de número 2, por exemplo, trata de um assunto da ordem do dia, o resultado das contas públicas dos estados brasileiros durante a pandemia. A gente vai falar mais sobre esse estudo daqui a pouco. Essas cartas podem ser acessadas no site do Instituto Plácido Castelo. Também são objeto de análise nesses documentos as regras do teto de gastos, despesa com pessoal, situação dos precatórios, para citar alguns exemplos. Além do conteúdo escrito, o projeto realizou encontros de monitoramento fiscal durante o segundo semestre de 2021. Nas duas edições online, participaram como convidados o diretor do IPES, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do Ceará, João Mário de França, e o jornalista do Diário do Nordeste, Victor Ximenes. Outro produto bem interessante é a ferramenta de consulta de dados, o painel informativo do Monitor Fiscal, também chamado de dashboard. Na literatura de finanças públicas, existem conceitos que buscam verificar a capacidade de poupança ou a necessidade de financiamento do setor público. Dentre estes, o mais utilizado é o conceito de resultado primário. É muito interessante que a sociedade entenda que, assim como na sua casa, a família poupa ou não a cada mês, a cada ano, os governos estaduais, municipais, federal, todos eles também ficam olhando para essa poupança que é feita a cada bimestre, a cada ano. Pois bem, resultado primário é, portanto, um conceito de poupança, mas não é um estoque de poupança que você tem lá guardado num banco, não é uma noção de riqueza, de estoque de riqueza, não. É a poupança feita naquele período. Uma forma bem intuitiva de entender o conceito de resultado das contas públicas é pegar as receitas e subtrair as despesas em um determinado período. Nesta carta de conjuntura macrofiscal é apresentado o resultado primário do governo federal e dos 27 governos estaduais, a fim de observar o impacto da pandemia nas contas públicas. O Ceará ficou em 14º lugar no resultado primário, entre os estados brasileiros, obtendo valoração de R$ 750 milhões, sem levar em consideração a inflação, de dezembro de 2019 ao final do ano passado. Outra informação interessante é que o resultado primário dos 27 governos estaduais foi em uma direção, ou seja, de superávit, enquanto o governo federal foi em outra, de déficit. A gente conta novamente com a participação do professor Paulo Matos para apontar as principais conclusões nesse estudo. Professor, você pode primeiro explicar como foi a trajetória de gasto do governo federal durante o período de análise? O que a gente percebe é que o comportamento da União
do governo intitulado Central, que é governo federal mais Banco Central, o comportamento dessa poupança, e aqui eu estou sempre trazendo valores anualizados, mesmo que eles mudem bimestralmente, eles estão sempre sendo acumulados 6 bimestres, então são valores anualizados, né? O que a gente percebe é que o governo federal teve um comportamento muito curioso, em formato de U. O governo federal, antes da pandemia, vinha rodando com uma poupança anualizada de menos 90 bi. Você pode achar isso pouco ou muito, você está no seu direito, mas eu posso te dizer, para o governo federal parece comum, ele está acostumado com isso, tá? Não precisa se assustar. Nem o fato de ser negativo, nem a ordem de grandeza de 90 bi. O que começa a nos assustar é perceber que já no segundo bimestre de 2020, sai de um patamar ali de perto de 90 bi para quase 190 bi. É uma mudança muito brusca em um bimestre apenas, o primeiro bimestre de enfrentamento da pandemia, seja março e abril de 2020, né? Auge ali do começo da primeira onda ou coisa parecida. Muito bem. E aí a ladeira abaixo, 5 bimestres seguidos. O governo federal sai de uma poupança negativa, deficitária da ordem de 90 bi, no final de 2019, para aproximadamente 740 bi ao final de 2020. Em um ano, o primeiro ano da pandemia, sai de 90 para 740, negativo. Isso é uma mudança muito forte em valores absolutos e em valores percentuais. Em 2021, ele vai lá e se recupera, tá? E fecha 2021, dezembro do ano passado, esse dado é bem recente, com 35 bi negativo. Ou seja, ao final de 2021 ele está numa situação menos desconfortável do que estava antes de entrar na pandemia, quando ele rodava com 90 bi. Então a gente precisa tentar entender o papel do governo federal em 2020 e 2021, por que ele chega no fundo do poço e consegue se recuperar. Quais foram os principais motivos que levaram ao aumento de despesa e o que ocorreu no decorrer do ano passado em relação ao gerenciamento dos gastos do governo federal? Em 2020, o que aconteceu? Ele perdeu os 85 bilhões, deixou de arrecadar com a mudança de política e de concessões e permissões, mas o que mais explica esse resultado preocupante de 2020 não são as receitas, são as despesas. Nós estamos falando de um aumento de 426 bilhões de reais com o famoso crédito extraordinário, exceto PAC. Jesus, o que é isso? É simples, gente. Nós estamos falando de auxílio emergencial para pessoas em situação de vulnerabilidade e benefício emergencial para a manutenção do emprego e renda. Programa social na veia, intensificado de um jeito nunca antes visto, porque se assim não tivesse sido feito, eu não tenho esse número exato, ninguém tem, mas eu ousaria dizer que do mesmo jeito que a gente se espantou com centenas de milhares de mortes por Covid, a gente teria se espantado com alguns milhares de mortes por pobreza. E o que é que explica a recuperação em 2021? Aí tem muito de receita e muito de despesa. Aí é bem meio a meio. Lembra que gastou 426 bi a mais com o programa social? Pois em 2021 ele gastou menos, teve uma redução de mais da metade disso, de aproximadamente 266 bi a menos, ou seja, já aliviou bastante o caixa. E junto com essa redução de 266 bi, um aumento de mais de 250 bi de arrecadação, muito com imposto de renda, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, por aí vai. E com relação aos estados brasileiros? E aí é que está o ponto. Esse comportamento em U a gente não vê para os estados. Os estados saíram de um patamar ali perto de 50 bi positivo, que os estados normalmente agregados sempre rodam positivo, caíram para 30 e poucos bi, não demorou um ano de queda, como foi para o governo federal, 2 bimestrezinhos, no meio do ano já tinha chegado no fundo do poço, e no quarto bimestre de 2020 já começa a recuperação. Então, os governos estaduais, eles sofreram muito menos em termos de conta pública e se recuperaram muito fortemente. Qual seria a razão do comportamento distinto entre o governo federal e os governos estaduais, levando em consideração as responsabilidades e limitações de cada ente? É curioso
mas não é estranho e não é equivocado. Eu acho que simplesmente os entes federativos, cada um cumpriu com sua missão dentro do federalismo brasileiro. Os governos estaduais fizeram sua parte porque eles aumentaram, ao longo dos 2 anos de pandemia, suas receitas em mais de 20%, quando a inflação ficou na casa de 13%. E aumentaram suas receitas em 11,8%, ou seja, receita crescendo mais forte que a inflação crescendo mais forte que despesa. Então, eles fizeram o seu papel de casa em termos de austeridade. Impulsionaram receitas e seguraram um pouco as despesas, que cresceram menos do que a inflação. Os estados fizeram sua parte. Agora, os estados não poderiam ter substituído o governo federal nessa ajuda social só por uma simples razão. Em 2020, o governo gastou 426 bi com esse programa, com esse leque de programas sociais. Como é que os estados teriam gastado isso se a receita dos estados somadas é da ordem de 850 bi, 900 bi, fechou ano passado em quase 1 trilhão? Como é que eles teriam gasto mais de 40%, quase 50% do que arrecadam para ajudar os mais vulneráveis? Essa conta não fecharia. Só quem tinha envergadura para fazer isso era o governo federal. Então isso explica o porquê desse comportamento tão heterogêneo entre os estados e a União. Professor Paulo Matos, muito obrigada pelas explicações. Esperamos encontrá-lo novamente aqui no Conexão Cidadão. Carol, a gente sabe que aliar temas tão relevantes e específicos como os que o monitor fiscal trabalha, com linguagem mais acessível e menos técnica, deve ser um grande desafio. Verdade, Ellen. E sem perder o rigor científico, sempre que possível, incluindo novos pontos de vista. O monitor fiscal é realmente um projeto inovador e com muitas possibilidades de atuação. O NUPESC, responsável pelo monitor fiscal, tem como coordenador o conselheiro Edilberto Pontes, que é vice-presidente do TCE Ceará, e como coordenador adjunto, Raimi Holanda. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Se você tiver sugestão de tema ou alguma dúvida sobre algum assunto, envia pra gente. Nosso e-mail é comunicacão@tce.ce.gov.br. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, podcast oficial do TCE Ceará. A produção é da Assessoria de Comunicação. A apresentação é de Carolina Madeira e Ellen Vasconcelos. Até o próximo episódio. Até a próxima!